Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gem Reddit Stories. Esta postagem do subreddit I'm the E-Hole foi feita por um usuário pedindo conselhos. Eu sou o escroto. Fui para um hotel com meus filhos devido ao comportamento da minha sogra com minha filha. Meu marido e eu estamos na casa dos meus sogros em Houston para as festas de fim de ano. Nós moramos em Atlanta, mas viemos para cá para as festas de fim de ano para vê-los. Só um pouco de contexto para que minha reação não pareça exagerada. Minha sogra sempre quis ter um neto, ela costumava dizer que rezava por um. No início da gravidez da minha filha, meu marido e eu só queríamos que nosso bebê fosse feliz e saudável. Depois que tivemos nossa filha, ela continuou insistindo para termos outro filho. Meu filho tem 4 meses e minha filha de 2 anos é uma irmã mais velha muito carinhosa com ele. O comportamento da minha sogra com eles é definitivamente parcial. Desde a quantidade de presentes de Natal que ela deu até a quantidade de tempo e amor que ela dedica agora, todas essas coisas são esforços dela para distribuir como ela quiser. Então eu não disse nada, mas hoje eu e ela estávamos com meu filho enquanto meu marido estava carinhoso com minha filha. Eles são muito ligados e ela é a princesinha do papai. Minha sogra foi grossa com ele e disse para esquecer a filha por um tempo e dar atenção ao meu filho, que precisa disso. Ela disse isso na frente da minha filha, que de repente ficou quieta e parecia confusa e magoada. Meu filho já tinha 2 adultos com ele. Ele não precisava que meu marido tirasse a atenção da minha filha. Na hora eu disse exatamente isso. E ela disse, estamos mimando ela em detrimento do nosso filho e que ele precisa mais disso. E precisamos mostrar à minha filha os limites de novo, tudo isso na frente dela. Perdi a paciência, peguei meu filho e minha filha e fui para o quarto do meu marido, onde estamos. Alguns minutos depois, meu marido subiu, pediu desculpas pela mãe dele, abraçou nossa filha e disse que a vovó estava tendo um dia ruim. Mas ela te ama muito, não leve pro lado pessoal, blá blá blá. Eu disse para ele que estou seriamente pensando em simplesmente reservar um hotel para o resto do tempo que vamos ficar aqui até sábado. Ele disse que só pioraria as coisas, que vai conversar com ela e resolver, depois desceu novamente. Ainda penso em simplesmente ir embora. Seria uma atitude impulsiva e meio babaca minha? Obrigado, bem. O PI. Na minha opinião não, você deve pegar sua filha, seu filho e seu marido e ir embora. Alguns veem assim também, só a vovó diferenciando os netos. Mas esse tipo de comportamento é tóxico para o relacionamento que essa garotinha pode ter com o irmão dela. Sim, agora ela é muito carinhosa porque é o irmãozinho dela, e claro, ela vai amá-lo. Quanto mais ela presenciar esse comportamento dos adultos, especialmente da avó, ela pode começar a guardar ressentimento do irmãozinho e pode deixar de gostar dele. Porque, bem, ele é o motivo pelo qual a avó dela não a ama. Ou, em outros casos, outros adultos na vida dela. Acho que você precisa conversar seriamente com seu marido. Ele tentando justificar o jeito que a mãe dele agiu com a filha dele. Ah, ela te ama tanto, ela só está tendo um dia ruim. Não, você não faz isso. Alguns adultos têm um grande problema. Eles confundem pequeno com burro, mas as crianças percebem essas coisas. Elas podem não entender tudo, mas os sentimentos ficam. Então não, op não é o eco. A vovó precisa aprender e seu marido deve te apoiar. O que acham? Me contem aí nos comentários e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Mamute Eterno 9357 diz: por favor, mantenha seus bebês longe dessa mulher. Só iria piorar e isso poderia afetar o relacionamento entre os irmãos. O relacionamento entre irmãos é o mais importante. Ele vai durar muito após os avós e pais partirem. Sua sogra vai destruir o relacionamento deles ao favorecer um e ensinar ao seu filho que ele é de alguma forma mais importante do que sua filha. Snu18.951 diz: não é o babaca. O comentário do seu marido de que a vovó dele só está tendo um dia ruim é um certo alerta. É uma atitude conciliadora que minimiza os sentimentos da sua filha. Para evitar uma briga com a mãe dele, ele precisa perceber que, ao não piorar as coisas com a mãe, ele está piorando as coisas para a filha dele. Spill That Tito me diz: de jeito nenhum. Ele já começou a esconder isso. Ele disse para sua filha que a mãe dele não quis dizer aquilo. Ela quis dizer sim. Ela não tem vergonha do que fez. A única maneira dela talvez parar é se houver consequências agora. Vá conseguir aquele hotel e talvez você consiga salvar um relacionamento com ela, talvez. Yopi responde: isso vai soar como incompetência intencional, porque eu sou uma mulher adulta com filhos, mas não quero ter que ficar em um hotel em Houston por dias sem ele. Se eu for, vou precisar que ele vá com a gente, como deveria ser. O lugar dele é com você e com os filhos dele. O Alarming Paper 8357 diz: sua sogra é complicada, às vezes bem direta.
Que coisa maluca de se dizer. Ambos precisam de amor e atenção, e é exatamente isso que eles estão recebendo. Parte da mimada. Imagine como ela teria reagido se você olhasse para sua filha e dissesse rindo: "Não acho que você é mimada." Você se considera mimada, querida? Acho que a vovó está sendo boba, não acha? O que seu marido disse à sua filha foi apropriado para a idade dela, e eu deixaria que ele resolvesse isso com sua mãe. E com sorte, deixar claro que não aceitará favoritismo entre as crianças. As atitudes dela são inaceitáveis. E mais um comentário desse tipo significa que você começa a arrumar as malas para o hotel. Não vejo como se afastar, você e as crianças, da situação poderia piorar as coisas. Parece bem estressante, já diz o Sr. QWRB. Se você e seu marido normalmente formam uma equipe forte e estão em sintonia, eu procuraria um tempo para uma conversa particular entre vocês dois. Depois que as crianças estiverem dormindo, conversem calmamente sobre a situação, vejam se estão em sintonia e definam juntos os limites. Se a sogra fizer X, nós 4 imediatamente faremos Y. Assim, vocês sabem que continuam apoiando um ao outro e não vão enfrentar essa situação sozinhos. Se não houver consenso sobre os limites, a conversa será mais difícil. Como pai ou mãe, não quero arriscar a identidade da minha filha, nem prejudicar o vínculo dela com o irmão por nenhum motivo. Se minha sogra fizer X, eu e as crianças faremos Y. Espero que você, marido, escolha nos apoiar, sua família, e valorize o vínculo que você tem com sua filha. Sociedade Eficiente, 73, diz que a vovó não estava tendo um dia ruim. A vovó é uma megera. Vamos falar a verdade aqui. Ela não se importa com sua filha. Ela queria um neto e agora ela tem um. Para ela, o resto de vocês não vale nada. Peso morto. Não leve mais essas crianças para vê-la e diga ao seu marido que ele pode colocar ela no lugar dela ou ela pode ser cortada. Ponto final. Ela foi cruel com a filha sem motivo. Típica mãe de menino do pior tipo. Vovó é péssima. Ela é uma mulher infeliz e amarga que perdeu o filho e agora quer controlar a criação do seu. Isso precisa parar agora. Tire essas crianças de lá o quanto antes e, de novo, nunca mais volte. Senhora Panda Voadora diz: você não é o babaca, e se não estivesse lá, o que seu marido faria? Também acho que esse tratamento só tende a piorar com o crescimento dos filhos. A menos que sua sogra mude, seu filho vai acabar sendo tratado como o queridinho pela sua sogra. Yupi responde: eu não tinha pensado no que minha filha pode ter ouvido dela na minha ausência. Isso me dá um nó no estômago. Nós moramos longe, então não há tanta interação assim. Com certeza houve momentos em que eu não estava, só elas duas. Isso me fez pensar na edição do OP. Meu marido disse que deixou claro para ela que suas atitudes nos afastariam e que as coisas melhorariam. Ele disse que sair de casa com as crianças faria nossa filha achar que foi culpada, o que não seria justo. Eu perguntei a ele exatamente o que ela disse. Ele disse que ela entendeu o que ele estava dizendo, mas eu perguntei exatamente o que ela disse, e ele só parecia evasivo. Li alguns comentários. Sinceramente, preferiria voltar para Atlanta do que ficar em um hotel em Houston. Vou verificar como fazer isso. Ele queria que eu trouxesse todos de volta, mas disse que não estava pronto. Mas ele levou nossa filha para sair com ele para que ela se sentisse melhor. A comunidade está em alerta e o autor do post aparentemente tenta resolver a situação. Então agora vamos passar para a atualização para ver como essa história termina. Oi, eu queria trazer uma atualização já que alguns de vocês pediram. No início evitei isso porque eu fui contra o conselho que recebi. Minha filha e meu marido voltaram ontem à noite e ele lhe mostrou a área. Minha filha estava feliz e meu marido disse que deixou claro para a mãe dele que o favoritismo não seria tolerado. Então eu escolhi ficar esta manhã. Minha sogra foi super carinhosa com minha filha, mostrando as coisas da casa e da cozinha para ela. Achei um pouco doce demais e artificial, mas pensei, talvez eu seja cínico. Ela está tentando e minha filha não percebe, então está tudo bem, e amanhã correu bem. Mas depois do almoço, quando estávamos na sala de estar, ela estava explicando para minha filha as responsabilidades de ser uma irmã mais velha, que o irmão dela é um bebê e mais novo que ela. Agora ela precisa ser mocinha e garantir que ele esteja feliz. Talvez não pareça ruim em palavras, mas o tom era de uma bronca. Ah, na verdade, as palavras também são ruins. Então falei, Jessie também é um bebê, e fiz cócegas nela para fazê-la rir e se sentir mais à vontade. E o pavio, a tensão daquela bronca, minha sogra disse, ela só está cumprindo seu direito e responsabilidade. Ao ensinar minha filha que ela é mãe do pai dela, ela pôde educar os netos dela novamente, diante dela. Isso me bastou.
Talvez isso não acontecesse sozinho, mas ontem falei pra minha filha que brincaríamos com os brinquedos dela no quarto e levei ela e meu filho pra cima. Liguei pro meu marido e contei o que tinha acontecido. Ele ficou perguntando como ela disse isso e em que situação. Eu disse, planejei dar uma chance de verdade pra ela hoje de manhã. Se não fosse isso, teria feito tudo ontem. Confie em mim quando digo que ela exagerou. Avisei que vou antecipar nossos voos para irmos embora o quanto antes. Eu preciso que ele venha com a gente, ou então ele vai ter que explicar para a filha por que o papai não vai voltar para casa com a gente. Foi o que ele disse. Ele vai vir resolver o voo, pediu o mais cedo possível, qualquer um, e que ele voltasse. Ele disse depois que saiu com os amigos hoje. A gente vai voar amanhã cedo, agora o último voo de hoje era tipo 2 horas depois da nossa ligação, então não daria tempo. E ele vai chegar aqui em breve. Eu estou só arrumando nossas coisas agora. Desci algumas vezes para pegar algumas das nossas coisas. Ela tentou me acalmar, mas só disse que ele falará com ela quando chegar. Eu deveria ter ouvido e feito isso ontem. A gente vai sair antes do amanhecer, basicamente. Eu não sei se ela vai estar disposta nessa hora ou não, mas se estiver, tudo bem. A gente se despede quando chegar em casa. Vou conversar com ele sobre como vamos proceder com o relacionamento dela com nossos filhos. Eu definitivamente não acho que faça sentido jantarmos juntos à mesa. Ou eu vou pedir comida, ou vou pedir para ele levar nós 4 para sair, provavelmente a primeira opção, porque senão ela vai querer ir junto também. Aceito as críticas e também estou muito bravo comigo mesmo. Minha filha passou por essa situação desconfortável 2 vezes por causa disso. Poderíamos ter passado a véspera de Ano Novo em Atlanta, não aqui. Obrigado a todos pelos conselhos, eu agradeço muito. Não se culpe tanto, Opi. Você está fazendo certo ao proteger seus filhos como um pai deve. Seu marido finalmente está agindo. Tomara que ele faça a mãe dele se colocar no lugar dela. Se fosse você, eu mandaria qualquer contato com ela direto para o marido. Só falaria com ela se pedisse desculpas e admitisse o erro. Enquanto isso, Op, desejo o melhor para você. Obrigado por compartilhar e se cuide. E agora vamos passar para o próximo post, que também tem uma atualização. Este post é do subreddit Trabalho e é do usuário cauteloso Solo 5557. Meu chefe acabou de me pedir para hospedar toda a família dele por uma semana. Mudei alguns detalhes e deixei certas partes vagas por privacidade. Mas, no geral, ele é considerado o queridinho do Chief Executive Officer e eu sou considerado a mãe do Chief Executive Officer. Quando Bob teve um filho, sua esposa virou dona de casa, o que o Chief Executive Officer Dick, que também era assim, achou admirável e o promoveu. Veja, toda essa história do Bob se tornar um homem de família não parecia importar. Que ele estava chegando cada vez mais tarde no escritório e faltando cada vez mais ao trabalho. E quando estava no escritório, muitas vezes estava dormindo. Ele não era minha responsabilidade, então deixei pra lá e foquei naqueles que estavam sob meu comando. Há um ano, Bob e sua família precisaram se mudar para o outro lado do país por uma emergência familiar. Outra promoção aconteceu assim que eles se estabeleceram. Nesse ponto, ele deixou de estar abaixo de mim na hierarquia para ficar no mesmo nível que eu e se tornou ainda mais inacessível. Bob foi promovido há alguns meses ao nível mais alto possível e agora está acima de mim. Então imagine minha surpresa quando ele me manda uma mensagem pedindo para eu hospedar a esposa dele, o filho pequeno e o cachorro durante uma semana em janeiro. E cita pedir que a empresa pague sua hospedagem como uma consideração secundária. Se isso não bastasse, fiquei pasmo, estou te dizendo, completamente pasmo, meu camarada. Não recebo um aumento há 4 anos e acabei de ser rebaixado silenciosamente por ter a audácia de, veja só, conferir as anotações. Ter um bebê é mais uma história de Dick agindo como criança mimada com um novo irmãozinho. Mas isso fica para outro dia, sem motivo aparente. Com meu trabalho mudando enquanto você é elogiado por ser um pai tão bom, cai fora daqui. Agradeço por me ouvir. Vou tomar uma aspirina antes da minha reunião com o Dick, onde ele sem dúvida vai mencionar isso. Uau, você disse tudo, que audácia desse homem. O que há de errado com ele? Pedir para alguém com quem ele trabalha, nem sequer um amigo, mas agora alguém que ele chefia, hospedar a família dele por uma semana. O que há de errado com ele? Não, eu realmente espero, Op, que você tenha dito não, e também que esteja aguardando o que quer que ele tenha te enviado para fazer esse pedido. Porque isso é extremamente inadequado. E talvez você queira começar a juntar provas caso precise ir aos recursos humanos para denunciar isso, porque isso é absolutamente inadequado. Eu até entenderia se fossem amigos muito próximos, mas ele quer que você hospede a família dele enquanto ele fica em hotel. Quero dizer, ele não é só um mau chefe, é um marido horrível. O que vocês acham? O que você faria se seu chefe pedisse para receber a família dele assim?
Comentem aí, agora vamos ver os comentários da comunidade. Bancida, 13 anos, diz que não, já é uma frase completa. Procure o Recursos Humanos, comece a enviar currículos e autor do post responde: não se preocupe. Eu já disse não e já estou procurando um incidente com Dick de 3 semanas atrás. Joinha, estou simplesmente pasmo, pensaram eles. Para perguntar, Maleficently 4, 1314 diz: por que eles precisam ficar com você? Ele precisa sair por algum motivo? Não poderiam simplesmente ficar em casa, como qualquer adulto faz com uma criança? E autor do post responde: acho que a empresa está e estava tentando economizar parte dos custos de trazer ele e toda a comitiva dele, fazendo com que eles ficassem comigo. Admito que minha casa é bem grande e que não tem sido um bom ano financeiramente por causa de uma série de besteiras do Dick. Porque ele traz a família toda e até relíquias em toda viagem de trabalho, não sei dizer. Eu nem sei por que continuam pagando passagem para ele se ele vai trabalhar menos de 3 horas por dia. E é preocupante. T9873 diz: quando você entrar em contato com recursos humanos, pergunte se existe alguma política sobre servidão pessoal. Se você receber muita resistência, procure um advogado, aproveite e dê uma atualizada no seu currículo também. A comunidade concorda que isso ultrapassou os limites e deu ao autor do post bons pontos para refletir. Agora vamos para a atualização e ver como essa história termina. E estamos na contagem regressiva final com alguns desdobramentos muito interessantes. Um rápido resumo. Bobcat é o homem de família que está trazendo toda a sua família, incluindo o cachorro, para ficar na minha casa por uma semana para evitar pagar taxas de hotel. Dick é o Chief Executive Officer e, bem, um verdadeiro Dick, que continua recompensando Bob por ser um homem de família trabalhador, mesmo que isso prejudique o trabalho dele. Então vamos começar com um pequeno drama. Bob está de férias durante toda essa semana, o que é bom para ele, muito merecido. Tenho certeza, só um pequeno contratempo. Ele não nos contou alguns detalhes bem pequenos, como o local ou o horário da reunião. Está tudo indo bem demais, tenho certeza. Agora, sobre o mistério envolvendo Dick, Dick simplesmente sumiu, desapareceu da face da Terra. No estilo, não falamos sobre o Bruno. Eu mencionei o nome dele algumas vezes em reuniões no último mês sobre coisas que precisamos dele. E ninguém, e eu quero dizer ninguém mais na diretoria executiva, pronunciou o nome dele. Ele não está mais na folha de pagamento, mas ainda consigo acessar. Ops. Tem havido muitas reuniões de transição secretas com o proprietário e fundador, e Bob. Acho que ele vai anunciar a demissão na segunda-feira. O que é uma situação complicada, já que parece que Bob não consegue entender nenhuma reserva de hotel e está a caminho de ser o sucessor dele. Lesai, na minha opinião muito profissional, doou ele 6 meses antes de ele fracassar completamente, e definitivamente não é. 2 semanas atrás, ele falou ao Chief Executive Officer que tinha vários arquivos e depois veio me perguntar onde estavam. Não. Então, enquanto comemoramos o ano novo, esperando esse caos se desenrolar, joguem aí suas teorias mais malucas sobre como isso vai acabar. Acho que não pode ficar mais insano do que isso. E só pra constar, também tenho algumas entrevistas na próxima semana. Bem, pelo que parece vai ser um desastre total para a empresa. É bom que você já tenha essas entrevistas e esteja pronto para sair. Enquanto isso, autor do post, ele te deseja o melhor, obrigado por compartilhar e se cuide. Agora, vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e é do usuário Tio Pesado tentando inflar sua comissão? Que tal não? Há cerca de 22 anos eu estava comprando uma antiga casa de fazenda e um terreno que estavam à venda há 2 anos. Gostei do que vi e sabia que teria trabalho para tornar o lugar habitável, mas estava disposto a investir tempo e dinheiro. Entrei em contato com o corretor deles e tudo ia muito bem. Restavam 48 horas para assinar os contratos. E o que você acha? Um novo comprador ofereceu 30 mil a mais do que a minha oferta, mas os vendedores gostam de mim. Então, se eu puder oferecer 5 mil acima disso, o corretor tem certeza de que vou conseguir a casa agora. Meus pais foram muitas coisas, mas não me criaram para ser um tolo. E eu sabia muito bem que estavam tentando me enganar. E ele estava tentando aumentar a comissão dele. Eu simplesmente disse ao corretor de imóveis para aconselhar o vendedor a aceitar a oferta aumentada e facilitar as coisas. Eu estava retirando minha oferta imediatamente. Eu estava disposto a arcar com o prejuízo financeiro de todas as vistorias, etc. Não gosto de ser passado para trás por ninguém. Queria ser uma mosca na parede para ver essa conversa, por acaso? Vi os vendedores na cidade cerca de 3 meses depois, e eles disseram que esperavam minha recuperação da doença, que tinha me forçado a desistir da compra. Sim, essa era realmente a história que o corretor de imóveis inventou.
Eu poderia só ter sorrido, mas escolhi contar a verdade para eles. Em vez disso, eu disse que o corretor deles tentou me pressionar por mais 35 mil libras e que por causa das ações dele, a propriedade ainda estava à venda. Resumindo, conversamos e eles ainda queriam me vender, já que eu tinha toda a documentação e vistorias prontas para usar. Eles poderiam tirar a propriedade do mercado e a gente só precisava dos advogados para fazer a parte deles e conduzir como uma venda privada, então foi isso que fizemos. Consegui minha casa, os vendedores receberam um preço justo e o corretor não ganhou um centavo. Foi mesquinho? Sim, valeu a pena. Muito bem feito, Op, embora eu não chamaria isso de mesquinho ou vingança. Você apenas fez o certo. O agente do Estado perdeu a comissão por causa da própria ganância. Bem, isso só torna tudo ainda melhor. Muito obrigado por compartilhar, Op. Se cuida. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir e chegar até esse ponto do vídeo. Acredito que você goste dessas histórias que leio, então trouxe mais algumas que podem te interessar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois e também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.